Olá, uma ótima noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto, e no programa de hoje nós vamos fazer uma conexão com Brasília, onde está o Policarpo Júnior, redator-chefe de Veja, que comanda a sucursal de Veja. Tudo bem, Policarpo? Olá, Silvio, boa noite. Policarpo, o calendário do impeachment parece ter cruzado com o calendário eleitoral definitivamente nessa semana, né? Porque a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff entra na sua reta final, né? Agora, e a campanha começou para valer no Brasil, né? Para aqueles que disputam vaga para prefeito e para vereador nessa semana. Então, Silvio, Brasília, né, como todo mundo sabe, não tem eleições municipais. Mas nem por isso o clima eleitoral aqui é menos intenso do que qualquer outro lugar. Muito pelo contrário, como a gente pôde assistir hoje aí, durante a votação do impeachment da presidente Dilma, né? Os ânimos estão acirrados, né? O impeachment, que já está mais ou menos definido, todo mundo sabe, já prevê qual será o resultado, ele tem servido, inclusive, para palanque. Então, muitos dos senadores que ali estão comparecendo fazem discursos, tomam determinadas atitudes, olhando para os seus currais eleitorais, né? Sabendo que aquilo ali, de alguma forma, vai influenciar nas eleições agora em outubro. Agora, você falou que o clima estava acalorado, hoje especialmente acalorado, né? Teve um bate-boca entre a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Vamos acompanhar um trecho dessa confusão. Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que baixaria. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Dispensa a sessão por 5 minutos. E ali o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que preside a sessão do impeachment, precisou suspender a sessão, Policarpo, porque você vê que a coisa foi feia mesmo. Teve até ali uma quase troca de empurrões entre o Renan e o Lindbergh, e os ânimos muito exaltados. Agora, tem uma expectativa de que a presidente afastada Dilma Rousseff vá pessoalmente ao Senado se defender na segunda-feira, é isso? É verdade, Silvio. Agora, antes disso, só um comentário. Eu acho que essa cena que você acaba de mostrar, ela parece um marco definitivo das relações antes que sustentaram a aliança política do governo nesses últimos 13 anos, né? É o rompimento definitivo ali entre o PMDB e o PT, né? O senador Renan Calheiros, como todo mundo sabe, até hoje ele não declarou se ele votará a favor ou contra o impeachment, e talvez tenha sido o último aliado, o grande aliado PMDBista que a presidente afastada Dilma ainda achava que podia contar. Eu acho que essa cena de hoje ficou evidente qual será a posição do senador Renan Calheiros, e vai mostrar que, a partir de agora, né, com o impedimento da presidente, o PMDB vai, portanto, assumir o governo, e isso vai provocar uma influência direta nas eleições municipais de outubro. Tem muita expectativa sobre a ida da Dilma na segunda-feira, inclusive se ela poderia ir acompanhada ou não do ex-presidente Lula. Confere isso, que informação vocês têm, Policarpo, aí em Brasília? Silvio, a gente sabe que essa reta final do impeachment tem sido usado aí pelos petistas para construir uma narrativa, né? Eles tentam demonstrar que a presidente Dilma está sendo vítima de um golpe das elites, que ela não praticou crime algum, que o impeachment, na verdade, foi uma grande invenção dos adversários do PT e do governo Dilma. E eles estão preparando o ato final dessa narrativa, que será o depoimento que a própria Dilma vai fazer na próxima segunda-feira, e ela estaria, então, acompanhada do presidente Lula. Ocorre que hoje, nessa sexta-feira, a gente soube que o presidente Lula foi indiciado pela Polícia Federal por crime de corrupção passiva.
e lavagem de dinheiro. Uma informação interessante que os leitores da revista Veja terão dentro de mais algumas horas, a revista vai trazer uma reportagem muito importante, muito relevante, que complica ainda mais a situação do presidente Lula. Complica com essas denúncias de envolvimento em corrupção, enriquecimento ilícito. A história do triplex vai ficar bem mais clara para quem ainda não compreendeu o que aconteceu ali. Enfim, eu tenho dúvidas se o presidente Lula, depois disso tudo, comparecerá de fato ao Senado na próxima segunda-feira. Muito bem. Agora, portanto, nessa junção do calendário do impeachment com o calendário eleitoral, Policarpo, e agora citamos a figura do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula já foi o maior cabo eleitoral de petistas em todas as eleições sucessivamente, sempre ele já elegeu até o que chamavam de alguns postes, né? Porém, nesse ano, o Lula a imagem dele tem sido evitada, e a imagem do próprio PT, aqui em São Paulo, por exemplo, o prefeito Fernando Haddad, que tenta a reeleição, tem escondido não só a imagem do Lula, mas também da própria estrela do PT na lapela, no material gráfico. Eu acho que e aí queria que você comentasse, o PT sofre um desgaste considerável nessa eleição municipal, né? Silvio, corrupção e política vivem se cruzando a todo momento, infelizmente, na história brasileira, né? Só que nesse caso da Lava Jato, que é o caso mais grave, já revelado na crônica de corrupção da política brasileira, o PT ficou absolutamente ligado à Lava Jato, como nenhum partido, acho, jamais ficou. Então, o PT hoje e o Lula, os dirigentes do partido que estão presos, estão estigmatizados de alguma maneira com esse último escândalo de corrupção da Petrobras. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser tema em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar onde a legenda vai disputar as eleições municipais. E o que se diz é que o PT talvez tenha a maior redução de poder dos últimos 20 anos do partido. Você dizia agora há pouco que citava que o presidente, vamos chamar de interino ainda, Michel Temer, passará a ser, muito provavelmente, o presidente efetivo a partir da conclusão do processo de impeachment. Até que ponto você acha que ele vai querer colocar a mão em algumas campanhas, entrar de cabeça para atuar nas eleições? Silvio, eu acho que o governo Temer não começou, né? Se você for avaliar, pouca coisa mudou desde o afastamento da presidente Dilma, o afastamento provisório da presidente Dilma, até esse instante. As reformas prometidas, elas não foram feitas. Muitas das pessoas que integravam o governo anterior continuam no atual governo. Vai ser um marco. Eu acho que o governo Temer, de verdade, vai começar com o impeachment da presidente, e o próprio Temer já dizia antes que não pretendia participar das eleições em 2012, nem para apoiar e nem para interferir em nenhum local. A minha opinião é que tudo isso também vai mudar a partir do impeachment do presidente. Se ele tiver algum sucesso nas medidas que ele anuncia que tomará, se isso significar um aumento na popularidade do presidente, eu acho que será inevitável ele atuar em algumas capitais onde há candidatos que o PMDB identifica diretamente com a figura do Michel Temer. Pois é. Bom, e tem ainda uma outra questão, Policarpo, e aí passo a bola para você comentar, porque vocês aí em Brasília entendem como ninguém desse assunto, que é a Operação Lava Jato. O imprevisível, né, da Operação Lava Jato ainda não acabou, né? Muita gente ainda pode se enrolar no futuro nessa operação que segue fazendo strike. Você tem dois grandes eventos que estão para acontecer na Lava Jato, que são as delações do Léo Pinheiro, que provocou toda essa polêmica essa semana, e talvez a maior de todas, que seja a delação do Marcelo Odebrecht, que ainda se desconhece o teor do que ele está contando aí à Justiça. Então, essas duas delações premiadas podem provocar uma reviravolta em tudo, né? A gente não sabe exatamente o que esses dois empreiteiros têm para contar. Uma parte disso você saberá na edição de Veja dessa semana,
Mas em relação ao Marcelo Odebrecht, ainda não. E uma outra coisa importante, a Operação Lava Jato, a parte que corre por Curitiba, ela entrou já na fase final. Ela já desvendou praticamente todo o esquema de corrupção da Petrobras, faltando agora apenas indicar quem são os comandantes. Eles estão nessa fase de identificar a cadeia de comando do Petrolão. E dependendo de quem cair nessa rede, muita coisa ainda pode acontecer na política brasileira nos próximos dias. Bacana. Policarpo, obrigado, bom final de semana aí para você. Semana que vem a gente conversa de novo, semana que vem teremos muitas novidades pelo jeito, né? E eu estou ansioso agora pela edição de Veja que você anunciou aí um cardápiozinho para a gente. Obrigado. Um abraço, foi um prazer. Esse foi o Sem Edição, ótimo final de semana para você, boa leitura e até a semana que vem.